Estamos ao vivo, aguardando. Hoje nós temos uma live muito especial falando sobre as 5 linguagens do amor. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? A gente está aqui de novo para esse bate-papo, conversar um pouco sobre linguagem, conversar sobre comunicação. Tudo isso é muito importante, ainda mais relacionado a casal, casamento, convivência. Tudo isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai iniciar especificamente o assunto. Só esperando o pessoal entrar, o pessoal está chegando. Daqui a pouco a gente vai dar início a esse nosso bate-papo, tá bom? Aproveita, se você quiser copiar o link aí, compartilhar com alguém, manda aí para os seus amigos, porque hoje a gente não está transmitindo pelo Instagram, a gente resolveu fazer por aqui, porque a tela é um pouquinho maior, acho que a gente consegue interagir melhor os dois juntos. Então, se você puder fazer isso, encaminhar para os seus amigos, nós vamos falar sobre assuntos que interessam, acho que mesmo aqueles que estão namorando, é até melhor, né, receber informações antes, mas para aqueles que são casados, melhor ainda, para poder trazer um olhar, não só romântico, né, mas um olhar mais atento para o relacionamento. E o tema que a gente vai falar hoje está baseado num livro, um livro que tem o mesmo nome da live, né? Assim, Linguagens do Amor. Linguagens do Amor. Ele foi escrito por Gary Chapman, um terapeuta de casais americano, e essa obra, felizmente, foi traduzida para o português, e muitas pessoas têm se beneficiado dessa abordagem que ele tem. Duas coisas legais que eu ouvi a respeito deste livro. Alguém disse assim: se eu tivesse lido este livro, o meu casamento não teria chegado ao ponto que chegou. E outra pessoa disse: se eu tivesse conhecido este livro antes, o meu casamento não teria terminado. E é interessante porque ele tem uma abordagem diferente dos demais, porque ele toca num ponto da origem da linguagem. O que é a origem da linguagem? A origem da linguagem é a primeira linguagem, nossa primeira linguagem. Qual é a nossa primeira linguagem? Obviamente, aquela que nós aprendemos na nossa família, com os nossos pais. E ele trata essa questão de uma maneira bem interessante, porque ele fala, assim como as línguas e as linguagens têm os seus dialetos, que são como se fossem subdivisões de uma língua, no que diz respeito à linguagem do amor, também acontece isso. E aí, como é que isso se dá? Quando nós crescemos, nós levamos para os outros relacionamentos o mesmo estilo, a mesma linguagem que nós aprendemos, que ele chama de linguagem primeira ou linguagem primária. E é isso que vai estabelecer, então, os relacionamentos para que eles deem ou não deem certo, como a gente imaginava, né? Exatamente. Então, quando você pensa aí no seu marido, né, na sua esposa, como será que foi a infância dela, como foi a infância dele? Isso vai dizer muito a respeito de como ele vê o amor, de como ele recebe o amor. Então, vamos imaginar que ele foi uma criança que recebeu muitas palavras de afirmação,
ele era elogiado quando ele fazia as coisas. Então, com certeza, essa pessoa cresce com uma autoestima firme, segura, essa pessoa se torna segura quando adulta. E o contrário também é verdade, a pessoa que não recebe incentivo, não recebe palavras de afirmação, não é reconhecido naquilo que faz, cresce sentindo, né, que não tem tanto valor quando na verdade ele tem valor. Então, a maneira que a pessoa é vista na infância vai fazer toda a diferença na vida adulta e principalmente no relacionamento. Então, como que essa pessoa se relacionava na infância? Como que eram os seus pais, os seus avós, ou a pessoa que cuidava? Então é importante, porque quando a gente se une a alguém, é bom a gente saber a história e a origem de cada um. Não é simplesmente se unir pela beleza, pela aquela coisa da pele, né, aquele contato, mas é saber a história um do outro e falar, poxa, eu vou dividir a minha vida com essa pessoa, o que eu sei a respeito dele? O que eu sei a respeito dela? Então é muito interessante, quando ele fala dessas 5 linguagens que nós vamos ver aqui, ele sempre faz essa ponte de como era na infância, qual foi a primeira linguagem, como que essa pessoa entendeu o amor, né? Como que ele recebeu o amor pela primeira vez, isso ficou gravado de um jeito que vai fazer diferença para toda a vida, né? Até que a pessoa realmente aprenda a olhar para o amor de forma diferente. Isso mesmo, e quando a gente fala de comunicação, ou seja, sempre que falamos de linguagem, estamos falando de comunicação, porque a finalidade última da linguagem é estabelecer comunicação. E uma constatação interessante é que nós estamos vivendo a era da comunicação. A comunicação se expande pelos meios que há pouco tempo atrás não tínhamos. Então, uma notícia que sai no jornal, ou algo que acontece do outro lado do mundo, pode ser compartilhado com todo o planeta Terra, quase que simultaneamente. Verdade. Então, a comunicação cruza, né, o planeta de forma muito rápida, mas parece que esta facilidade de comunicação ainda não atingiu as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais. Porque nós, como terapeutas que trabalhamos com casais, nós percebemos que a grande maioria dos problemas que fazem com que um casamento tenha dificuldades está exatamente na comunicação. Então, por isso também esse tema é importante, relevante, e eu tenho certeza que nós vamos nos beneficiar muito do assunto de hoje. Uma das coisas que eu achei bastante interessante, logo no início do livro, ele traz uma metáfora muito interessante, que ele faz, ele diz o seguinte, que dentro de cada criança existe um tanque emocional esperando ser cheio de amor, né? E essa criança fica nessa expectativa de receber esse amor. Então, de repente você encontra alguém, será que o tanque dessa pessoa está cheio ou vazio? E ele faz até uma comparação, né? Uma pessoa está andando com o carro, você precisa encher o tanque para que ele possa se movimentar, para que ele possa chegar até o destino. E as pessoas também são assim, nós somos movidos pelo amor. E quando nós estamos em baixa com o amor e encontramos com outra pessoa que também está na mesma situação, é onde começa a ter os conflitos, né? A maneira que um entende o amor é de um jeito, e a maneira que o outro recebe o amor é de outro jeito. E as pessoas, mas eles se davam tão bem, de repente se uniram, casaram, e parece que as coisas começaram a dar errado. Então, é procurar entender a linguagem do outro e falar, poxa, o que eu posso fazer para encher esse tanque, né, de amor, esse tanque emocional, né? Então, é importante a gente conhecer a nossa linguagem primeiro, para entender como que a gente entende o amor e procurar entender a linguagem do nosso cônjuge, para que as coisas possam funcionar e caminhar bem. Um outro aspecto interessante que nós percebemos sobre comunicação e sobre linguagem é que, quando nós falamos da linguagem primeira, que é aquela que nós aprendemos na nossa família, não estamos dizendo necessariamente essa linguagem falada. Isso também é importante, faz parte da nossa vida e nos ajuda na comunicação, mas o que mais importa e o que é mais relevante, principalmente para esse assunto que nós estamos tratando hoje, é aquela comunicação não verbal. Os sinais, os valores, o comportamento que uma família transmite para uma criança. E essa linguagem vai ser apreendida e aprendida, e ela servirá de base para a comunicação
com outras pessoas, principalmente com o cônjuge. Então, quando nós falamos dessa linguagem, na verdade, não essa linguagem falada especificamente, nem a escrita, mas sinais de comportamento que moldam, né, a nossa vida, o nosso comportamento também, e que vão fazer toda a diferença quando nós nos comunicarmos com outra pessoa. Porque comunicação é um tema muito amplo, muito vasto. Ele não se reduz simplesmente a dizer palavras. O tempo todo nós estamos nos comunicando. Nós enviamos sinais de linguagem corporal, nós enviamos sinais de linguagem quando reagimos positivo ou negativamente às coisas. Então, é esse tipo de linguagem que nós estamos falando, esse tipo de linguagem que utiliza de todos os recursos para emitir sinais para a outra pessoa. E o problema, às vezes, está exatamente nisso. Se nós não dermos os sinais corretos, o outro não irá entender. E a recíproca também é verdadeira, não é? O sinal que vem de lá também pode não chegar aqui. E aqui eu lembro as palavras interessantes do apóstolo São Paulo, que ele diz assim: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, ele está se referindo àquele toque da trombeta que chamava o exército de prontidão para a batalha. Mas existiam outros toques, outras músicas que chamavam para outros eventos. Então, se a pessoa que toca a trombeta der o sonido incerto, as pessoas não vão se preparar para a batalha. Então, notem que comunicação é muito importante porque envolve aquilo que eu desejo falar e a resposta que eu espero daquele que ouve. Então, vamos entrar aqui na primeira linguagem, né? É interessante chamar de linguagem, exatamente isso, né? Eu preciso entender essa linguagem. Quando eu quero aprender uma nova língua, eu preciso entender, né, a linguagem para poder trazer, né, sentido, significado para aquilo que eu estou fazendo. Então, a primeira linguagem que ele traz aqui para a gente é a afirmação, palavras de afirmação ou palavras de encorajamento. Então, qual foi a última vez que você fez um elogio para sua esposa ou para o seu esposo? Né? Tenta lembrar aí como que foi sincero, faz bastante tempo, foi há pouco tempo. Começa a ver o quanto isso é importante para ele ou para ela. Eu mesma comentando aqui, a hora que a gente estava conversando um pouquinho antes, o quanto a gente realmente sente necessidade de ser encorajado para fazer as coisas. Porque, novamente, a gente remete à nossa infância. Você foi encorajado na sua infância? Você recebeu palavras de afirmação? Você recebeu elogios, né, quando você fazia determinadas coisas? Então, se sim, isso traz uma identidade para você. E se não, isso também traz o tanque vazio. Né? Então, o outro pode te ajudar nessa sensação de tanque cheio, né? O elogio bem colocado, no livro ele fala assim, olha, um elogio bem feito me faz ficar 2 meses, assim, em êxtase. Então, olha só o quanto a pessoa entende a linguagem. Olha, quando ela me elogia, quando ele me elogia, eu me sinto amado, eu me sinto amada. Quando ele me encoraja, eu me sinto amada. Então, é a forma que a pessoa recebe essa linguagem. Então, existem várias maneiras que você pode fazer com que o seu marido ou com que a sua esposa entenda o seu amor através de palavras de afirmação. Exatamente. E veja como a situação fica mais complicada. Se a criança foi criada num lar onde palavras de afirmação eram costumeiras, ela vai trazer isso para a sua vida adulta, e se isso parar de acontecer, ou seja, se o cônjuge não der continuidade nisso que é tão importante para ela, então a comunicação vai estar aí prejudicada e o tanque vai ficar vazio. Agora, veja que interessante, se essa criança for criada num outro ambiente, onde palavras de afirmação não foram a realidade, não constituem aquilo que era normal, ainda assim ela vai crescer necessitando dessa coisa que ela mesma não sabe o que é. Uhum. Então, as duas realidades precisam de atenção, e aí as palavras de afirmação
servem para os dois exemplos. Para aquele que teve, e ele está acostumado, então ele não pode deixar de ter. E para aquele que nunca teve, porque ele precisa constantemente, porque ele vai buscar esse algo que ele nem sabe o que é. Então, palavras de afirmação é exatamente uma espécie de linguagem poderosíssima no relacionamento. E tem aquela coisa também, né, de ouvir, né, ouvir eu te amo. Ah, mas eu amo, mas eu quero ouvir, eu preciso escutar essa palavra, eu te amo, né, eu preciso receber esse encorajamento. Então é diferente, né, quando a gente entende que um está entregando, mas o outro não está recebendo, é como se a linguagem tivesse ali, né, o ruído, existe um ruído no meio, né, não está havendo a comunicação. Eu estou entregando, o outro não está recebendo, porque aquilo que eu estou entregando, eu não estou recebendo como amor, né? Então, às vezes, é tão simples, mas a gente complica porque eu estou olhando só do meu ponto de vista, eu não me coloco no lugar do outro, né? Se a gente fizer esse exercício, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se na sua família você estava acostumado, todos os anos você comemorava o aniversário, tinha bolo, tinha festa na sua casa, você já cresceu gostando de festa, comemorando aniversário, datas eram importantes para a família, e você encontra uma pessoa na vida que para ela isso não é importante, porque nunca teve festa em casa, nunca teve comemorações, então para a pessoa receber aquilo ou não, não vai fazer diferença, mas para o outro vai fazer toda a diferença. Como assim não tem festa nessa casa? Como assim esqueceu meu aniversário? Então olha só como que é importante você conhecer com quem você está dividindo a sua vida, né? Não é simplesmente achar um rostinho bonito e casar, é conhecer o que tem dentro desse rostinho bonito, né? E saber como essa pessoa se sente amada e poder caminhar nessa direção e fazer esse encaixe aí no quebra-cabeça. Um outro aspecto interessante sobre palavra de afirmação é que essas palavras precisam ser verdadeiras. Sim. Então, não adianta afirmar uma coisa quando aquilo não é verdadeiro, porque aí ele não se torna uma afirmação. Então, está fora desse tipo de linguagem bajulação, falsos elogios, elogios com segundas intenções, ou aumentar demais, florear demais aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque o outro te conhece e você conhece o outro. Então, se não houver verdade nessas palavras de afirmação, elas não farão o menor sentido, né? Vai soar estranho, vai chegar estranho no ouvido do outro e ele vai perceber que, na verdade, existe uma outra intenção por trás dessas palavras de afirmação. O próprio nome já diz, né? Como a palavra é de afirmação, você está afirmando algo que já existe. É como se fosse uma confirmação daquilo que já existe. Então, você destaca um aspecto importante e positivo que já existe na outra pessoa, no cônjuge. E ele também faz a mesma coisa. Essas palavras precisam ser ditas, os bons passar despercebidas e deficiente palavras de afirmação. Bacana. Eu lembrei também, não sei se é do livro, se é em outro lugar, que conta de um casal que já estavam juntos há muito tempo, e no café da manhã, ele cortava o pão para ela, e ele tirava o miolo e comia a casca, e ela jogava fora o miolo. E ele fazia isso achando que ela gostava de comer só a casquinha, no fundo ela gostava de comer o pão inteiro, mas assim, por que não pergunta, por que não, sabe, é diálogo que vai resolver a questão ali, às vezes uma coisa tão simples, poxa, eu passei 10 anos achando que você gostava do pão sem o miolo, quando na verdade você queria comer o pão com miolo, então é uma coisa tão simples, mas que ia fazer toda a diferença, mas ela ficava calada, achava estranho ele fazer aquilo e não falava nada também. Então, de repente, você tem alguma situação engraçada aí também que você possa compartilhar depois com a gente aqui, ou escrever no chat, ó, a Sônia, como é bom ouvir vocês, que bacana, obrigada, viu, minha querida? Seja bem-vinda aqui. Nós vamos procurar toda semana fazer algum assunto que seja interessante para todos nós. E como o tempo corre, vamos para a segunda. Vamos lá, então a gente falou sobre palavra de afirmação. A segunda linguagem aqui é sobre presente.
Presente é uma coisa importante. Presente mesmo, lembrancinha, coisas que você compra ou fabrica e dá para outra pessoa como gesto. O presente pode ser encarado como uma materialização do amor. Então, existem pessoas que têm também esta linguagem do amor. Existem pessoas que têm como linguagem o presentear outra pessoa. E existem pessoas que têm como linguagem gostar de ser acariciado com um presente. E isto é uma coisa muito simples dos casais adaptarem para as suas vidas, se isto não é a sua realidade. Porque quando nós estamos falando de presente, todo tipo de presente possível e imaginável, e sempre vai haver um que vai estar adequado à sua realidade, à sua condição financeira, à sua imaginação, à sua criatividade, enfim. Para presentear, só é preciso ter vontade de fazer o gesto de dar presentes. Poder ir na padaria e saber que a pessoa gosta daquele Ferrero Rocher e trazer. É um mimo. Mas a pessoa, lembrei de você. Passei na padaria, você não estava comigo, eu comprei esse chocolate para você. Eu tenho uma amiga que ela tem essa linguagem do presente, né? Uma amiga muito querida. E um dia ela fez um gesto que me surpreendeu. Foi até no dia do lançamento do livro do Gil, isso já faz 6 anos. Ela foi participar, né, com a gente ali. E eu elogiei um sapato que ela estava usando, muito bonito. E ela falou, você gostou, achou bonito? Eu falei, gostei. No final, a hora que a gente estava indo embora, ela falou, vai comigo até o estacionamento? Eu falei, vou sim. Quando eu cheguei, ela entrou no carro, ela arrancou o sapato e me deu o sapato. Eu falei, fiquei assim em choque. Eu falei, não, só elogiei, eu achei bonito. Eu falei, não, mas eu quero te dar, eu tenho bastante. Porque eu percebi que a linguagem dela ali, né, o tempo todo ela gosta de presentear, e ali foi um gesto que me chocou no início, mas depois eu entendi, essa é a linguagem dela, de querer presentear o tempo todo, e sempre que a gente se encontra, nem que seja um anelzinho, um batom, um esmalte, alguma coisa, eu volto para casa porque ela me presenteou para marcar aquele dia, para marcar aquele encontro, para ficar uma lembrança. Então, essa linguagem do amor, a gente não traz só para o relacionamento amoroso, essa linguagem a gente traz para a vida. Então, talvez você conheça pessoas que gostam de presentear, que guarda bilhetinhos, que quando recebe recadinhos de professores, ou de alunos, ou de amigos, quando a gente faz aniversário, lembro quando eu trabalhava numa empresa, a gente fazia um cartaz e todo mundo assinava, e a pessoa guarda isso com muito carinho, você vai mexer nas coisas ali onde tem documento, aquela folha com os recadinhos estão ali guardados ainda. Eu, por exemplo, eu tenho guardado a lembrancinha do meu noivado, que era um travesseirinho assim com as 2 alianças. Então você fala, gente, vai guardar isso, já faz 18 anos que vocês estão casados, mas eu tenho guardado, porque é algo que foi importante para mim, foi um presente, é uma coisa que marcou a minha história e faz a diferença. Eu tenho uma tia que ela gosta de presentear todo mundo e não tem condições, assim, financeiras para presentear com bons presentes, ela dá sabonete, ela dá mimos, pequenos mimos, mas ela não deixa passar em branco nenhuma data na vida dos sobrinhos, dos irmãos. Então, é importante isso, reconhecer que essa linguagem e saber receber quando acontece isso, porque às vezes a gente nega, não precisa. Você está dizendo assim, não precisa me amar, não precisa fazer esse carinho por mim. Então, a gente tem que saber não ofender o outro, né? Quando a pessoa está entregando aquilo de coração, fazendo aquilo com amor, então eu recebo, eu agradeço, eu aprendo a entender essa linguagem. Ela pode não ser a minha primeira linguagem, mas eu preciso aprender a fazer essa leitura e entender, olha, quando a pessoa está fazendo isso, ela está dizendo que eu sou importante, que é a maneira dela me dizer, eu te amo. Eu acho muito bonito isso, muito interessante a gente poder ter esse olhar um pouco mais amplo em relação a essa linguagem do presente. Não é só interesse, né? É algo que está comunicando. E com o presente também acontece quase que a mesma coisa com as palavras de afirmação. Você não pode usurpar a linguagem do presente para comprar o perdão da outra pessoa quando você fez algo errado. Sim. É óbvio que quando acontece algum desentendimento, e depois eles conversam e chegam a um entendimento, e então o perdão, isso pode sim ser celebrado como presente. Mas a intenção é que é importante notar aí nesse processo.
E um outro aspecto interessante também com relação à linguagem do presente é que existem duas regras básicas. A primeira, as datas especiais nem precisam ser ditas, são obrigatórias. O presente tem que vir, né? Então, principalmente homens aí, prestem atenção. Datas importantes que você jamais pode esquecer por uma questão de sobrevivência. Aniversário dela e aniversário de casamento de vocês, tá? Algumas exigem mais, mas essas duas são básicas. E a segunda regra é, não fique só nas datas especiais. Adote como prática trazer algo, por quê? Porque esse presente que vem na surpresa, ele faz um efeito maior, porque nas datas especiais já é mais ou menos esperado que isso aconteça. Mas a surpresa é que faz a grande diferença e a linguagem vai estar sendo transmitida de maneira mais eficaz. Eu lembrei também de uma outra história muito engraçada. Eu acho que o casal deve ter recebido esse estudo antes de se casar, e ele levou o pé da letra. Ele falou, não, eu vou fazer as comemorações certinho. E no primeiro ano de casamento, ele fez um caça ao tesouro. Eu falei, meu Deus, não começa por aí. Como que você vai sustentar isso depois, né? E começou com esse caça ao tesouro, e ela ficou toda empolgada, e foi procurando as dicas daqui, dicas dali, ganhou ali vários presentinhos, né? Daí eu falei, bom, no primeiro ano fez o caça ao tesouro, no segundo ano ele fez o quê? E no terceiro. E para manter esse padrão depois, né? Então a gente tem que saber também ter um equilíbrio, não exagerar na dose, mas, né, como ele falou, né? Faça algo que seja sincero, que não seja forçado, para que seja gostoso, para que seja, assim, tranquilo de fazer, não seja um peso, né, na vida do outro, poder agradar, né, trazer o amor de uma maneira leve, né, gostosa, sem peso também, né, então é muito importante isso. Os antropólogos, né, que são aqueles estudiosos que vão para outras culturas e visitam os países para estudar o comportamento das sociedades, eles perceberam que o presentear é um componente, é um gesto que está presente em todas as culturas, absolutamente todas. E é interessante porque é como se isso fosse um inconsciente coletivo. E é verdade que nós aprendemos isso desde criança, né? Você já viu, e já deve ter feito isso também, você está chegando em casa, você arranca uma pequena flor que você encontrou no jardim, às vezes até no meio do mato, e você leva para sua mãe. E ela recebe aquilo como um gesto de amor e ela fica radiante. Então, desde cedo a criança já sabe que o presentear, né, é lógico que ela não tem na mente a dimensão da linguagem, do amor, como nós estamos falando aqui, mas ela sabe que aquilo demonstra um afeto e também provoca uma reação positiva por parte daquele que recebe. Então, o presentear está presente, né, usando aí o trocadilho, em todas as culturas. É o inconsciente coletivo, é como se fosse algo que está no nosso DNA. Nós presenteamos e gostamos também de receber presente. Às vezes, por causa da criação, da forma como foi na sua casa, você não tem esta prática, mas lá no fundo você sabe que você gosta. Às vezes você fica constrangido, às vezes você fica meio sem saber como reagir, mas lá no fundo você sabe que é uma sensação muito boa saber que você foi lembrado de maneira especial e que aquele gesto demonstra o amor e o carinho que aquela pessoa tem por você. Eu acho mais, assim, precioso ainda quando a pessoa faz um trabalho manual, né, um trabalho de artesanato, que nem a minha irmã, ela tem um talento, assim, para fazer coisas de artesanato. Então, você imagina que a pessoa dedicou um tempo para fazer, ela dedicou a vida dela ali, né, a criatividade dela. Então, quando você tem algo que é feito à mão, você tem algo exclusivo, algo especial, né, então é muito bacana isso. Então, se você tem um talento aí, presenteie, né, eu separei aqui um objeto que a minha irmã fez, ó, ela, isso aqui não parece, mas é revista, de revista, isso aqui, ó, ela fez, colocou pedrinhas. Então, assim, é algo exclusivo, sabe? É meu, ela fez para mim. Eu acho tão bacana saber que você tem um objeto que foi feito para você, exclusivo, e você pode guardar isso com carinho, compartilhar também
com outras pessoas. Conta a história do outro também. Esse aqui é um chaveiro de uma amiga, ela é missionária, e ela veio nos visitar, olha que bonitinho. Isso aqui também acho que De papel. é de papel também, ó. Coisa linda. Então você imagina, né, o tempo que levou para fazer, a delicadeza de fazer isso. Então, assim, tudo que é feito à mão, você imagina o tempo que a pessoa levou para fazer, o carinho, a dedicação, a criatividade. Então, acho que o presente ele tem um valor até maior quando ele é feito à mão. Muito bacana. Então, você está anotando aí, primeiro, afirmação. Palavras de afirmação. E o segundo, saber dar e saber receber presente, porque tem gente que não sabe receber, né? Ele se nega tanto que deixa o outro constrangido até. Né? Não precisava, não sei o que tem, mas não é bem assim, né? No fundo, você está gostando e você precisa saber receber e agradecer, não é? E o terceiro, então, nós vamos agora para o atos de serviço. Quando você serve o outro, quando você faz algo pelo outro, é uma maneira também de mostrar o seu amor. Talvez você conheça pessoas que o tempo todo está fazendo alguma coisa. Você chega na casa, você encontra a pessoa pendurado lá na janela, no telhado, no jardim, a pessoa não para. Né? Eu falando aqui, eu já lembro do meu cunhado, né? Ele é uma pessoa assim, ativa, a casa tudo impecável, tudo que tiver que fazer, retoque ele está fazendo. É uma linguagem de dizer, olha, eu zelo daquilo que é nosso, eu cuido daquilo que é nosso, por amor, eu gosto de fazer isso, eu aprendi que amar é cuidar. Então, é uma pessoa que trabalha bastante. Então, às vezes, a pessoa que tem aquela linguagem que fica esperando uma palavra de afirmação, tem uma pessoa dessa que trabalha e faz atos de serviço, talvez pense assim, ele não fala que me ama, ele não está comigo o tempo todo, mas ele está ali fazendo por você. E a maneira dele dizer que ama, aí o outro não está recebendo. Então, é só encontrar, né, essa ponte para fazer essa ligação, dizer, olha, isso aqui que está sendo feito é a pessoa gritando lá no telhado, eu te amo, né? Estou fazendo isso porque eu te amo. Mas a pessoa não está dizendo isso em palavras, mas em atitudes, né? Então, comece a observar, né? Seja o homem ou a mulher, se está fazendo algo, se está trabalhando muito, se está fazendo pelo outro, isso é uma maneira de dizer eu te amo, né? E veja, no processo de aprendizagem de uma língua que não é sua, por exemplo, a sua língua nativa é português, e você começa a estudar inglês. Você pode até aprender e dominar esse idioma, mas você nunca vai falar inglês tão bem quanto você fala português, né? Com toda a entonação, enfim. Da mesma forma é aprender a desenvolver a linguagem do amor, porque se o teu cônjuge tem uma linguagem que é diferente da sua, você vai ter que aprender a linguagem dele, que é diferente. Então, você vai ser como um estrangeiro falando uma língua para a qual você não foi treinado. Né? Mas, com o tempo, assim como acontece com as línguas faladas, você domina aquele idioma satisfatoriamente e a ponto de conseguir comunicar-se com o outro. Da mesma forma, do outro para com você. Então, assim, normalmente vai haver 2 idiomas diferentes na vida de um casal, porque eles vêm de realidades diferentes, culturas diferentes, modos de viver e celebrar diferentes. Então, invariavelmente, um vai ter que aprender o idioma do outro para melhor se comunicar. Então, se você é daqueles que precisa de palavra de afirmação e o outro é aquele que faz o gesto de amor, se você aprender o idioma dele, a cada gesto de amor dele, você vai ver que ele está dizendo, sem palavras, que te ama. E se ele entender também a tua linguagem, ele vai acrescentar a esse gesto de amor, que já é uma coisa boa, a palavras propriamente ditas de afirmação para com você. Então, percebam que essa dinâmica da linguagem do amor, ela é uma coisa surpreendente e, ao mesmo tempo, maravilhosa, porque transforma os relacionamentos e faz com que a gente aprenda coisas que a gente jamais sonhou que poderia aprender, e é uma experiência muito gostosa. Você vê, quando a gente se casa, a gente não tem experiência, por exemplo, em fazer comida,
e limpar a casa juntos, né? E por que não começar a fazer isso juntos, né? Que nem quando nós nos casamos, o Gil começou a aprender a cozinhar e eu também, né? Apesar de saber alguma coisa, mas a hora que você tem que fazer de verdade, olha, ou a gente faz ou a gente não come. Então a gente tem que aprender. E aí você começa a ver, poxa, por que só um faz e o outro não? Vamos aprender junto, vamos fazer juntos. Enquanto eu faço uma coisa, você faz outra. Eu lembro que no nosso primeiro ano de casado, todo sábado a gente tinha que fazer faxina. Então era todo sábado, a gente acordava cedo, já ia limpando a casa, ficava até quase na hora do almoço, depois a gente fazia almoço, aí lavava a louça de novo, quer dizer, você passava quase o sábado inteiro limpando casa, lavando louça. Eu falei, peraí, vamos ver, né, vamos começar a se ajudar, vamos pagar uma faxineira a cada 15 dias, aí a gente começa a perceber, né, como a gente pode se ajudar e como a gente pode aprender juntos. E aí, trazendo para essa questão do serviço, por que o serviço tem que ser só de um, né? Pode ser dos dois, porque a gente está fazendo para ter mais tempo juntos, para poder sair, para poder fazer outra coisa. Então, servir um ao outro, né? Nessa linguagem, a gente fala, poxa, enquanto eu faço isso, enquanto eu lavo a louça, eu cuido de outra coisa, é uma linguagem que está sendo transmitida ali, né? Então, é muito bacana isso, você poder fazer juntos, construir juntos, e aí começar a entender a linguagem do outro, e vai ter aquela troca gostosa, né? Vai começar a ter um equilíbrio nesse relacionamento. E assim como acontece no aprendizado de uma nova língua, quando no começo você tropeça, você não dá a pronúncia correta, a entonação verdadeira, às vezes até troca uma palavra ou outra, nessa linguagem também é a mesma coisa. Por exemplo, você vê a necessidade de realizar uma tarefa para sinalizar para o outro que você importa com ele, que você o ama, você simplesmente vai e faz, dá o seu melhor, mesmo que você não domine aquilo. Então, quem não cozinhava e começa a cozinhar para ajudar o outro, no início vai cozinhar aquelas coisas que não são muito agradáveis de deglutir, né? Então, comida sem sal, erra na pimenta. Eu errava muito no sal, gente, eu punha muito sal. Agora tem que tomar cuidado. Mas vai aprendendo a linguagem, né? Então, hoje eu sei fazer algumas coisas relativamente gostosas, mas eu tive que aprender, porque eu também não tive essa cultura de cozinhar, né? A gente vai fazendo, observando a necessidade, o nosso horário de trabalho, ele é bem estranho, flexível, então tem dias que se um não for lá e não pôr a mão na massa, literalmente, ninguém come na casa. Aí eu também lembro assim, porque tinha algumas coisas que eu aprendi a fazer fazendo mesmo, que quando eu perguntava para minha mãe, como é que faz isso? Quanto que põe disso? Põe um tanto bom. Eu falei, o que é um tanto bom, pelo amor de Deus? Preciso da receita, preciso da medida certa, né? Então a gente ri muito até hoje, põe um tanto bom. Eu falei, não, então não é um tanto bom, põe um pouquinho de sal, põe um pouquinho de açúcar, né? Então a gente vai aprendendo, errando e acertando, e até descobrir que, na verdade, cozinhar é muito gostoso, né? Acaba sendo uma terapia, e quando dá certo, a gente fica todo feliz, né? Quando o outro elogia que tá gostoso, você tá vendo lá. Na hora de fazer comida, você até contribui para que o amor aconteça, né? Porque um elogia o que o outro fez, né? E aí vocês podem terminar até namorando depois, né? Qual o benefício? E, além da Sônia, a Aline também já colocou aqui um tempinho atrás, concordo, e pôs um coraçãozinho. Todo mundo que estiver assistindo pode também colocar aí as suas considerações e até fazer perguntas também. Qualquer que seja a pergunta, a Miriam responde. Tá bom? Então, vamos lá. Terminou aqui essa parte do serviço? Sim. A gente vai para o próximo. Aqui. Terceiro, né? Agora é o quarto. Tempo de qualidade. Isso também é muito importante. Hoje nós vivemos uma sociedade que não tem tempo para nada. E parte de falta desse tempo, ela é até justificada. Por quê? Nós temos uma carga horária de trabalho muito grande e nós perdemos muito tempo em trânsito. Verdade. Então, existem pessoas que gastam, em média, 3 horas e meia, 4 horas por dia em trânsito, indo e voltando do trabalho. E sobra muito pouco tempo para a vida em família. E exatamente por causa disso é que esse tempo é que precisa ser muito bem aproveitado. Então, existem pessoas que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Mas não é qualquer tempo. Hoje nós vivemos um fenômeno que é
extremamente ruim, porque muitas vezes esse tempo juntos, ele é desperdiçado com a mídia social. Verdade. É muito comum você ver, principalmente em restaurantes, casais ou famílias que estão ali juntos, onde deveria ser um momento em que eles poderiam conversar, falar sobre coisas engraçadas, comentar como foi o dia, mas cada um está com o seu celular, com os olhos grudados na tela, imersos num mundo paralelo de fantasia, e a comunicação não se estabelece. Então, na verdade, eles estão solitários juntos, porque cada um está imerso no seu universo particular. E isso não é tempo junto. Quando essa linguagem fala de tempo de qualidade, é de qualidade mesmo, né? Exatamente. E aí, isso, novamente, a gente volta lá na infância, né? Qual era o tempo de qualidade que você tinha com seus pais, com seus irmãos? O Gil veio de uma família grande, né? Ele passava muito tempo com os irmãos brincando. Eu tenho 3 irmãos, né? Tenho uma irmã e 2 irmãos. Então, assim, qual que era o tempo de qualidade que a gente tinha com os pais? Às vezes a gente não tinha essa coisa de estar junto, de sentar na mesa para comer, de orar na mesa, né, de conversar, de trocar ideia, de saber como que foi o dia um do outro. Então, a gente cresce, né, longe desse tempo de qualidade. Então, onde vai encontrar isso? É estranho até, né, criar, mas como a gente fala, né, você pode criar a sua nova realidade. Se você não teve isso, por que não ter agora, se você tem a oportunidade de fazer, né? Então, eu sei que é difícil, às vezes, a gente trocar, né, a presença de alguém por um celular, mas a gente faz isso. E, às vezes, sem perceber, e a gente se pega fazendo isso, está sentado um do lado do outro, mas cada um está com o seu celular. Então, eu fico imaginando, assim, o tempo que a gente perde, às vezes, né, de poder contar histórias um para o outro, da infância, compartilhar coisas engraçadas que a gente viveu. Então, de vez em quando, eu sempre conto alguma coisa para o Gil, ele conta alguma coisa para mim da infância deles, a gente ri muito de como a gente era inocente com algumas coisas, e é tão gostoso a gente não fez parte da história da pessoa naquela época, mas agora eu faço porque eu sei da história. Então eu lembro da história em momentos específicos, e falo, poxa, que bacana, eu contei essa história para ele, ele não esqueceu. Então o tempo que a gente teve junto foi de qualidade, porque ele registrou aquilo que eu conversei com ele não estava ali só de corpo presente, ele realmente estava prestando atenção, ele estava comigo. E hoje em dia, o que acontece? As pessoas não aproveitam o tempo da maneira correta, né? Do 100% que a gente tem do tempo nas nossas mãos, né, gerenciando o nosso tempo, o que a gente faz com ele, né? O ideal seria que 70% do nosso tempo a gente gastasse no presente, no agora, no hoje, mas as pessoas ou perdem tempo lá no passado, ou ficam ansiosas demais pensando no futuro, pensando no amanhã, e esquecem de viver o hoje. Então, esse tempo de qualidade um com o outro é viver o hoje, é estar junto agora, é sair junto hoje, é estar tomando um café, é conversar, olhar um no olho, né, olho no olho, é tomar um sorvete junto, é andar de mão dada, é sentir a vida um do lado do outro, falar, poxa, vamos viver a nossa vida juntos. Eu quero compartilhar com você a minha juventude, a minha vida madura, a minha velhice, né? As pessoas vão ter tempo demais na velhice e quando eram jovens trabalhavam muito, não estavam juntos, não tinham tempo de qualidade. Então eu gosto de brincar e lembrar, né, que eu lembro muito do meu pastor, que ele é uma pessoa que gosta, ele fala, vamos passar um tempo junto. Ele fala com a boca cheia, vamos passar um tempo juntos, tomar um café. Para ele, a linguagem do amor é isso, é você estar junto com ele. Então, qual que é a sua linguagem? Você já identificou até aqui? Você já olhou, se percebeu em alguma delas, né? Ou já olhou e percebeu o seu cônjuge? Começa a prestar atenção nisso, né? Os sinais que a pessoa dá. Então, é importante para o seu marido, para a sua esposa, ter esse tempo de qualidade junto com você. Então, comece a olhar isso, comece a prestar atenção, o quanto você pode deixar de fazer algo para estar junto com essa pessoa, para compartilhar a vida com ela, para viver o hoje, para viver o agora, para que isso seja lembrança no futuro, né? A hora que você estiver lá na frente, contando para os filhos, para os netos, lembrando de como você viveu, de como você aproveitou a sua juventude, o seu casamento, o seu relacionamento, e não simplesmente viveu a vida só trabalhando, sem aproveitar o tempo,
sem poder rir juntos, sem poder até mesmo chorar, se for o caso, né, poder dar atenção para a pessoa enquanto ela está no momento difícil da vida dela. Esse tempo de qualidade vai fazer toda a diferença, vai fortalecer o casamento, vai fortalecer o relacionamento, né, seja do casal, seja na amizade também, quando a gente faz isso, tendo tempo junto com as pessoas que são importantes para nós. Eu estava me lembrando aqui de uma propaganda, a pessoa sai de manhã para trabalhar e ele está completamente nu. E ele sai da casa e desce, entra no carro e olha para si, ele vê o seu estado e volta correndo para dentro de casa. Você fala, bom, ele percebeu, né? Mas aí é que acontece o lance. Ele pega o celular e volta exatamente como estava, nu, entra no carro e vai trabalhar. Então, nós fizemos do celular, dos smartphones, uma extensão do nosso corpo. E isso é um vício tão grande que, às vezes, nós estamos com uma pessoa importante, estamos falando um assunto importante, é bom ter conversas, mas você não consegue esperar meia hora para responder uma mensagem de WhatsApp. Por que que precisa ser assim? Por que que aquele que está falando com você pelo WhatsApp tem a prioridade daquela pessoa que está ali na sua frente, conversando com você? Não pode ser assim. Então, as mídias estão roubando o nosso tempo de qualidade. Então, ter tempo de qualidade aqui, nessa linguagem, não é se sentar um ao lado do outro para assistir televisão, porque isso não é tempo de qualidade. Não é sentar-se cada um com o seu celular e ficar olhando a rede social, não. Tempo de qualidade é quando vocês vão passear juntos, sem nenhuma interferência, para falar sobre as coisas da vida, para rir, para lembrar histórias, para fazer planos. Tempo de qualidade é você ir com o seu cônjuge, tomar café na padaria, sem qualquer interferência de ninguém, para conversar e estreitar os laços de amizade, né? A Aline está falando aqui que ela está amando, porque é legal que a gente vai lembrando das coisas que ele fez, provavelmente querendo expressar o jeito de amar. É legal quando a gente vai entendendo essas linguagens do amor, porque todo mundo que está assistindo está, de alguma maneira, se vendo e identificando. Então era isso que ele estava sinalizando, é assim que eu me comporto, e assim por diante. E a Aline está perguntando também se nós podemos ter mais de uma linguagem da sim. Da sim. Na verdade, sim, né? A gente pode identificar um pouquinho com cada uma delas, mas vai ter aquela que é mais forte em você. Então, você vai identificar, olha, isso aqui, realmente, eu me sinto amada quando eu escuto uma palavra de encorajamento, mas eu consigo me sentir amada também quando eu ganho um presente. Então, você vai perceber que um pouquinho das 5 a gente pode ter, mas tem aquela que é a primeira, que é a mais evidente nas nossas vidas, né? Então, dá para ter mais que uma, sim, com certeza. E agora a gente entra, então, que o nosso tempo já está indo aqui, para o último, que é o toque físico. É muito importante essa linguagem também, principalmente para quem? Será que é para homem ou para mulher que é mais importante? Eu acho que pela estrutura emocional, a mulher, mas, de maneira geral, todas as pessoas precisam de toque físico. E a gente tem percebido como isso é importante agora, nessa pandemia, onde nós ficamos impedidos de tocar fisicamente, de abraçar os nossos pais, os nossos irmãos, e principalmente os nossos cônjuges, talvez não, porque se convivemos na mesma casa, significa que não há barreiras ali. Então, se um pegar a doença, com certeza o outro vai pegar também. Então, não tem tanto essa necessidade desse isolamento. Mas o toque físico, em geral, a gente percebeu como é difícil você chegar numa reunião com pessoas queridas, você não poder dar aquele abraço bem gostoso, né, em que você percebe que a pessoa está passando uma mensagem de como você é importante para ela, do tanto de saudade que aquela pessoa estava de você, isso tudo transmitido na potência do abraço. Então, há pessoas que abraçam de forma diferente, né? Há pessoas que tocam você de forma diferente. Então, todo ser humano precisa de toque físico. Nós aprendemos isso desde que nós éramos bebês. Assim que nós saímos do útero materno, o toque se torna a maior expressão de amor e de relacionamento e conexão
entre o filho e a mãe. Então, o toque está presente em todo o manejo, né, a psicanálise fala isso, da mãe para com o bebê, na forma de trocar a fralda, de dar banho, de amamentar. Então, nós vamos aprendendo essa conexão do toque, porque muitas vezes o toque fala muito mais do que as palavras mesmo verbais. Eu queria que você pudesse fazer um teste agora. A gente brinca de manhã, quando a gente acorda, né, que eu quero minha dose de ocitocina, né, que é esse hormônio que é liberado no abraço, que é um hormônio que é liberado, inclusive, quando a mãe está amamentando a criança. Então, olha como é importante e é forte em nós essa questão de sentir o toque físico. Quando a criança está sendo amamentada, está sendo olhada pela mãe, é liberado esse hormônio. Então, de repente, você passar a mão nas costas aí, ó, do seu cônjuge, olha como é gostoso esse toque nas costas, né? A pessoa se sente acariciada, se sente abraçada, se sente acolhida. Então, o toque físico, ele é importante. Para não, para. Ele é importante porque ele é gostoso na nossa vida, que nos conecta mesmo, né? Então, tem muitos casais que, às vezes, estão distantes porque está faltando toque. Está faltando essa proximidade, está faltando carinho, está faltando afeto. E como isso é importante, tanto para o homem quanto para a mulher, mas principalmente para a mulher, né? Se sentir abraçada, se sentir acolhida, é muito importante para nós mulheres. Então, uma massagem no pé, passa aí um creminho no pé, cuidado para não escorregar e cair depois, né? Você tem que fazer isso na hora que vai deitar. Passa um creminho no pé, faz uma massagem, receba uma massagem, faça uma massagem, vê o quanto isso é gostoso, o quanto isso conecta, sentir cuidada, sentir carinho, poder, né, se aproximar. Então, às vezes tem uma barreira, porque está faltando esse toque, está faltando intimidade, está faltando beijo na boca, está faltando abraço. Então, como é importante isso, no namoro, ninguém precisa explicar isso. Está beijando toda hora, está abraçando toda hora, tem que até tomar cuidado. Agora, depois que casa, parece que as coisas vão se esfriando, vão se afastando, então tem que tomar cuidado com isso, né? A linguagem do amor, do toque, não pode morrer. Ela precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, precisa ser olhada. Então, quanto é importante isso? Comece a prestar atenção no seu marido ou na sua esposa. Faça sempre esse toque nas costas, é muito gostoso. Abraça, libera a ocitocina, né? Segura ali um abraço um pouquinho, 10, 15, 20, 30 segundos, e vê se não é diferente um abraço mais demorado. Perceba o quanto a gente se sente acolhido quando a gente abraça assim, o coração pertinho do coração, né? Escutando ali até a respiração do outro, o quanto isso é gostoso. E, novamente, assim, esse é um registro da fase infantil, quando nós adormecíamos nos braços dos nossos pais, nós sentíamos o batimento do coração, né, principalmente da mãe, o respirar, e quando ela estava falando com outras pessoas, se a gente estivesse com o ouvido pertinho, a gente ouvia a voz de dentro, né, da caixa torácica. Verdade. E não de fora. Isso é um registro infantil muito importante. Então, uma outra coisa que essa pandemia relembrou de estudos, né, bem antigos, que o isolamento físico é uma forma de tortura. Por isso, muitas prisões têm a solitária. Nós precisamos de convivência, de estarmos juntos, e não somente isso, tocando. Então, uma outra forma de linguagem também, com relação ao toque, é caminhar de mãos dadas, né? Nós precisamos resgatar este comportamento que é tão saudável. E com relação à oxitocina que você falou, né, muitos estudos apontam que um abraço diário de pelo menos 15 segundos é suficiente para liberar esse hormônio que traz sensação de prazer e segurança. De graça, hein? De graça. Para ambos, porque não tem como você abraçar sozinho, né? Verdade. Você precisa abraçar alguém e essa pessoa retribui. Então, vocês são abraçados e ambos podem liberar aí esse hormônio poderoso da sensação de prazer e de alegria. Então, veja como que é importante você reconhecer, né, conhecer e reconhecer essas 5 linguagens, olhar para você, reconhecer quais, né, são mais fortes em você, identificar qual que é a linguagem, a primeira linguagem do seu cônjuge, começar a fazer essa ponte, começar a ter essa ligação, né, ter essa porta aberta,
ter esse acesso, vai e vem, para poder receber e dar, né? E começar a praticar, que às vezes você já sabe, mas não está praticando, não está reconhecendo, passa batido, né? Então comece a praticar, comece a fazer prova disso, né? E ver o quanto vai ser bom, porque o resultado vai ser benefício para os dois lados, né? Se a mulher se sente amada, ela vai ter uma reação. Se o homem se sente amado, ele vai ter outra reação, né? A mulher vai ficar mais segura, o homem vai ficar mais seguro, você vai querer falar mais vezes. Então, é só benefício, na verdade. Quando você começa a praticar, você começa a ter os resultados, e isso vai ser bom para agora, para longo prazo. É interessante o comportamento e a reação dos animais, né, dos bichinhos. Nós temos 2 gatos aqui, e eles não têm o menor problema. Quando estão querendo carinho, eles se abrem todo, né, rola pelo chão, fica esfregando na gente, porque eles não têm essa vergonha, já que eles não podem falar, eles têm essa linguagem corporal de pedir carinho mesmo, e eles gostam de carinho. Vai chegando, né? E a gente que tem recursos linguísticos muito maiores, né, não praticamos essa questão dessa linguagem que é tão importante do toque físico, né? Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós trouxemos com muito carinho, porque achamos que é relevante, é importante, e para contribuir, né, com casais, com jovens que estão namorando, com casais que já estão aí na caminhada, poder redescobrir isso, praticar e ter os benefícios, né, de entender essa linguagem, de entender esse novo idioma do outro, né, porque a gente sabe que o amor ele é importante e a gente precisa cultivar para que ele cresça, para que ele se torne mais forte cada vez mais. Para terminar, eu tenho 2 dicas para você. Primeiro, procure esse livro, eu acho que você encontra até em PDF para fazer download, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. E a segunda coisa é pratique uma dessas linguagens e dê de presente para o seu cônjuge. Eu tenho certeza que vai ser um presente muito legal. Assim, descobrindo a sua linguagem e a linguagem do seu cônjuge é o primeiro passo. Depois disso, pratiquem simultaneamente essas linguagens, vocês vão ver a diferença que vai fazer no relacionamento de vocês. Faça a prova e depois coloca o recadinho aqui pra gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, um Tchau, abraço. tchau.